Você agora faz parte da equipe Grupo Central. É com muita alegria que vamos te apresentar um pouquinho da nossa unidade matriz, explorando um pouco das nossas instalações, equipamentos e o trabalho que realizamos. Aqui está a nossa recepção e área infantil. Logo à nossa direita, encontramos o setor dos DPD, onde é realizado os cadastros e conferência de laudos. Voltando um pouquinho, encontramos a área do café para os nossos clientes e também contamos com o setor de coleta logo à frente. Temos salas de coleta e também as poltronas para aqueles clientes que necessitam permanecer após a realização do evento. Agora vamos para o segundo andar, onde se iniciam os setores administrativos. Logo na entrada, segunda porta à direita, encontramos o setor do departamento pessoal. Voltamos um pouquinho e ao fim do corredor à direita, encontramos o setor de arquivos. Ao final do lado esquerdo, encontramos a sala de auxiliar administrativo do DP. De volta ao início do corredor, a primeira porta à direita, encontramos a sala do setor da telefonia. Agora vamos ver um pouquinho do terceiro andar, onde ficam todos os setores técnicos da nossa matriz. Aqui encontramos setores como parasitologia, urinálise, bioquímica, imunologia, hematologia, microbiologia e digitação. Vamos ver alguns dos modernos aparelhos que o nosso laboratório conta para que os nossos clientes possuam seus exames realizados com a maior qualidade possível. O Tiano dos Tempos faz liberação de mais de 10 parâmetros reportáveis na diferencial, realiza 85 amostras por hora. O LaserNet dele, aparelho totalmente automatizado de hormônios, realiza 120 testes por hora. O ACL Elite Pro é o mais novo aparelho adquirido para facilitar os exames de coagulação. O CS800 é um aparelho dos exames bioquímicos e realiza 800 testes por hora. Agora vamos para o quarto andar da nossa máquina. Logo à nossa direita encontramos os armários e o nosso refeitório. À nossa esquerda, à primeira porta encontramos o setor de faturamento. Ao lado do refeitório, encontramos a sala do setor de vendas e ao seu lado está o nosso almoxarifado, onde organizamos e armazenamos todos os nossos tipos de materiais e produtos. À próxima porta, encontramos a sala da coordenação da filial. E na próxima está o setor de recursos de glosa. Por fim, a última sala do nosso quarto andar está o setor administrativo. Te desejamos boas-vindas e muito sucesso. Então, gente, olha o quanto é importante, né, conhecer um pouco sobre a nossa matriz, saber aonde vocês, né, estão iniciando o trabalho. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso time. E aí, a gente quer falar um pouco para vocês sobre postura profissional. Dentro da postura, existem alguns pontos extremamente importantes, que é os pontos básicos, a primeira impressão, a aparência, uniforme e organização. Falar da ética, né, desses pontos básicos da ética, é falar da conduta, é de hábitos, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes. Então, dentro da postura, a gente tem várias questões que é importante a gente conversar. Primeiro ponto, olha essa imagem. Queria que vocês observassem. Quando a gente observa de fora, essa imagem nos representa, nos passa a sensação de um lugar organizado, com uma boa postura profissional? Acredito que não. Primeiro, a gente observa, né, um cliente aguardando dois colaboradores conversando, trocando ideias ali, e às vezes aquele cliente pode estar esperando há muito tempo. Lá no fundo, uma colaboradora mexendo no celular. Será que no ambiente organizacional é o lugar de mexer no celular? Aqui no laboratório não é. Uma outra colaboradora muito desmotivada, com o rosto até caído, passa uma sensação de uma pessoa interessada ao ambiente de trabalho? Ou duas pessoas discutindo, né? Além de toda a organização daquele ambiente. Então, a gente percebe que não passa aquela sensação de postura profissional. A gente não sente naquele ambiente um ambiente com postura profissional.
E aí, falar de postura, falar de ética no ambiente de trabalho é falar da boa convivência, é falar que a gente precisa ser honesto, que a gente precisa ser humilde, tolerante e flexível, né? E é importante pensar que as pessoas são diferentes da gente. Nem todo mundo é igual e a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar as diferenças das pessoas. Às vezes, se alguém gosta de um time diferente do meu, tem uma religião diferente da minha e tudo bem. O importante dentro do ambiente organizacional é o trabalho que eu vou prestar. Eu vou respeitar as pessoas, independente da religião, do que ela gosta e do que ela não gosta. Mas vou respeitá-la e vou ter como colega de trabalho, porque o trabalho que ela está prestando ali é o que é mais importante. Claro que tem coisas que fogem às regras, e isso a gente vai estar corrigindo, mas eu vou trabalhar com aquela pessoa de uma forma legal, vou ser agradável, vou ser gentil com ela, independente das opções que ela tenha fora do ambiente de trabalho. E aí eu preciso pensar em respeitar a minha hierarquia, então eu tenho que respeitar a minha coordenadora, eu tenho que saber quais são as minhas atribuições e responsabilidades. Eu fui contratado, por que que eu fui contratado? O que que eu estou aqui para fazer dentro do ambiente de trabalho? Eu tenho responsabilidades, né? Eu tenho que tratar essas responsabilidades com zelo e competência. Preciso tratar todos com respeito. Bom dia, boa tarde, né? Um sorriso ajuda tanto, né? Quando a gente sorri. Assumir uma atitude imparcial e impessoal. Eu posso não gostar daquela colega de trabalho, eu posso não ter um bom entendimento com ela, mas eu preciso respeitá-la, eu preciso ser imparcial, porque no ambiente de trabalho isso é importante. E principalmente ter pontualidade. Aquele colaborador que chega atrasado, aquele colaborador, né, que está sempre descumprindo a regra da pontualidade, ele atrapalha toda a convivência. Imaginem, né, em trabalhos anteriores de vocês, quando chegava alguém atrasado, a gente não se sente mal, a gente não gosta disso, né? A gente se sente às vezes sobrecarregado. Então eu preciso cumprir com o meu horário, porque isso faz o bom trabalho dentro da empresa. A empresa vai fluir comigo seguindo os meus horários. Se eu tenho que estar no horário X, nesse horário X, pode ter certeza que já vão estar pacientes me aguardando para o atendimento. Então, eu tenho que chegar até uns minutinhos antes, 10 minutinhos antes, é interessante para a empresa. A primeira impressão é a que fica. Então, gente, mantenha sempre uma boa aparência, mas não é necessário estar elegante, pois saber se vestir significa saber usar a roupa certa no lugar certo. Por isso, devemos saber nos vestir de acordo com o local de trabalho nos solicita. Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, né, na unidade de vocês, vão ter pessoas que vão estar todas de branco, vão ter pessoas que vão estar usando o uniforme. Todas precisam usar, né, o uniforme, mas algumas vão ser uniforme branco e algumas o uniforme do laboratório. Então, vamos pensar dentro desse processo. Um ponto extremamente importante, né, dentro dessas aparências, que são os pontos básicos, é o cheiro. Então, gente, imagina quando é uma pessoa que usa muito perfume. Às vezes, esse perfume demais, ele fica desagradável, concorda comigo? Às vezes a gente começa a sentir uma dor de cabeça, a gente não se sente tão bem. E também temos que tomar cuidado com o contrário. Imagina a gente entrar num ambiente de trabalho com aquela pessoa com aquele cheiro desagradável, né? Aquele cheiro, às vezes até pela manhã já está com um cheiro desagradável. Então a gente tem que cuidar da nossa higiene, passar o desodorante, usar o desodorante nos horários coerentes, né? E sempre se preocupar com isso, porque a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Então, cheiro demais incomoda e também um odor muito forte incomoda. Então, tem que buscar o equilíbrio. Isso faz parte, né, da parte do processo da importância dessa questão das aparências, né, da nossa aparência. Pensa que você é a cara do laboratório. Muitas vezes, né, as pessoas que vão até o laboratório não conhecem nem quem é o proprietário, mas conhece você e você é a cara do laboratório. Outro ponto importante para os homens, né? Até a barba bem feita, o cabelo cuidado, né? Aquela barba toda a fazer. Não fica interessante, porque passa, às vezes, um sentimento de desleixo, né? De descuidado, e às vezes a pessoa não é, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, principalmente porque a gente está lidando com saúde, estamos lidando com a saúde do outro. Então precisamos ter esse cuidado, né? Com a nossa barba bem feita, tomar cuidado com o cabelo, as unhas limpas, gente, cortadas, elas precisam estar limpas e cortadas. Nós estamos lidando com saúde, né? Imagina aquelas unhas grandes, corta até a luva. Então, não podemos estar utilizando unhas maiores.
as meninas, né? Unhas, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, meninas, porque a gente gosta, né, às vezes de unhas maiores, às vezes essas unhas maiores, elas vão impactar diretamente na coleta, então temos que tomar esse cuidado. Esmalte, imagina a pessoa com aquele esmalte a fazer, né, um dedo com esmalte, outro não, passa aquele lugar de desleixo, né, aquela sensação de descuidado, e a gente está trabalhando com o cuidar do outro, né, com a saúde do outro, então temos que tomar cuidado. É melhor uma unha limpinha, sem esmalte, limpa, bem cortadinha, do que uma unha com toda a fazer, né? Com esmalte sim, esmalte não, esmalte descascando. É tomar esse cuidado. Maquiagem. Primeiro ponto, nós trabalhamos no horário diurno, né? A maioria, todo mundo aqui trabalha no horário diurno. O nosso laboratório, né? Ele trabalha em horário comercial. Então, a maquiagem, se a gente gosta, tem gente que gosta e tudo bem, ela tem que ser uma maquiagem para o dia. Então, não podemos carregar na maquiagem, né? Usar uma maquiagem da noite. Então, primeiro ponto, tentar usar cores mais neutras, mais claras. Não tem problema utilizar, mas cuidado, né? Porque às vezes a gente carrega um pouquinho a mão. Um outro ponto é que, às vezes, a gente vai num evento, faz uma maquiagem paga, e aí a gente quer usar essa maquiagem no outro dia e não fica legal. Não passa uma boa imagem para o nosso paciente, né? Ele vai ter uma imagem de desleixo, de uma pessoa que não se cuida, né? Às vezes, será que ela tomou banho, né? O que é isso? Então, tomar cuidado com essa questão da maquiagem dormida, vamos pensar assim, né? Não vamos utilizar. Os acessórios, não tem problema usar brincos, mas de preferência brincos menores, porque nós estamos lidando com o ambiente de trabalho. Às vezes a gente usa brincos muito grandes, às vezes mais faz algum tipo de barulho e pode incomodar o nosso colega. A gente trabalha em uma equipe. Relógios e pulseiras, a mesma coisa, né? Que não tem, façam barulho, de preferência menores, porque a gente lida com essa questão da saúde. O jaleco, extremamente importante, estar limpo, estar bem passado, tomar cuidado com esse jaleco, pensar que essa imagem é a imagem que o meu paciente vai ter. Então, se o meu jaleco está de qualquer jeito, está sujo, está amassado, eu não estou passando uma imagem tão agradável de cuidado para o meu paciente. Então, né, deve sempre ser trocado. Os calçados, né, gente, né, se alguém trabalha diretamente na recepção, preferencialmente fechado. Se eu trabalho na coleta, ele tem que ser fechado, ele tem que ser branco, necessariamente branco. Nós estamos falando da vigilância sanitária. Então, eu preciso de sapatos limpos e brancos para falar desse cuidado. Então, tem uma outra imagem onde a gente observa nesse ponto aqui, desculpa, gente, nesse ponto aqui, nós observamos um rapaz, né, que tá todo de branco, mas olha como destoa esse sapato preto dele, dá uma imagem confusa, né? A gente fala assim, ai, tem alguma coisa errada. Diferente dessa pessoa, essa moça aqui abaixo, né, onde ela está toda de branco, ela traz seriedade, ela traz comprometimento com o trabalho. Nós temos uma outra imagem também, onde tem uma moça. Nessa moça, ela não tá mal vestida, não tem nada nela que é tão impactante. Entretanto, a segunda traz mais seriedade, traz mais cuidado, né? Ela conseguiu trazer. Então, tá vendo como o uniforme é importante? Traz essa seriedade, o uniforme foi pensado. Então, quando eu não utilizo, talvez eu não passo a seriedade que eu deveria passar. Então, o uniforme, independente de qual seja, ele foi pensado, ele foi avaliado. Por que utilizar aquele uniforme, principalmente no laboratório, que lida muito com a questão da vigilância sanitária. Então, precisamos utilizar o uniforme que é, né, entregue pela empresa. Vou passar um videozinho para vocês. Meu nome é Daniel Almeida, eu sou consultora de imagem, sócia da Trend Gestora. Como consultora de imagem, eu atendo a muitos clientes preocupados com a sua imagem, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E aí, esse é o motivo desse meu vídeo. Você já deve ter ouvido esse ditado, a primeira impressão é a que fica. Mas será que isso é verdade? Bom, eu já vou te responder essa pergunta.
Mas antes eu queria te contar uma história. Duas, na verdade. A primeira é sobre uma pessoa que eu conheço, uma super diretora de recursos humanos, uma mulher super elegante, moderna, gosta de moda e se veste super bem. Um dia, ela foi chamada para uma entrevista de emprego e, para surpresa dela, ela não ficou com a vaga. Então, ela resolveu pedir um feedback para a pessoa que a entrevistou e perguntar. E a pessoa respondeu para ela: olha, na verdade, a gente achou você muito glamurosa para a nossa empresa. Ou seja, ela se vestia bem até demais para aquele local. Do outro lado da moeda, recentemente uma cliente chegou para mim na consultoria de imagem e me confessou que ela nunca conseguiu respeitar de verdade a chefe dela, porque no dia em que a chefe foi entrevistá-la para a vaga de trabalho, ela estava muito mal vestida e ela falou: Dani, aquilo para mim foi um desrespeito. E eu nunca consegui enxergar minha chefe com o devido como minha chefe. Nunca consegui enxergá-la bem por causa desse episódio. Então, moral da história. A primeira impressão normalmente é a que fica. Isso tem uma explicação científica. Várias pesquisas que a gente usa apontam que o cérebro utiliza 55% do que ele vê e só 7% daquilo que a pessoa ouve para formar a primeira imagem, a primeira vez que ela te encontra. E esse processo, dura cerca de 30 segundos. Isso porque o cérebro trabalha com arquétipos. E esses arquétipos mudam conforme o seu repertório. Mas, Dani, o que são arquétipos? Eu vou propor aqui uma brincadeira que eu sempre proponho nos meus treinamentos. Se eu te pedir, imagina uma pomba branca. O que isso significa para você? Bom, nos meus treinamentos, 90% das pessoas dizem que pomba branca para elas remete à paz. Agora, se a gente trouxer isso para o mundo da moda, se eu te disser, imagina um vestido vermelho. O que isso significa para você? Ao que isso remete? Geralmente as pessoas me respondem, me remete à feminilidade, à sensualidade. Agora, se eu te disser óculos, o que isso significa? Geralmente as pessoas relacionam óculos à seriedade, à intelectualidade. Então, esses são arquétipos. Quando alguém te encontra pela primeira vez, ela vai olhar, o cérebro interpreta, junta cada item da sua imagem, ou seja, óculos, sapato, vestido, saia, calça, blusa, pega tudo isso num pacote em 30 segundos, é muito rápido, e forma uma imagem de você. Se você é séria, se você é romântica, se você é moderna, se você é arrojada ou arrojado, enfim. Ele interpreta aquilo. E aí, tudo que você vai dizendo, o cérebro vai tentando confirmar. Isso significa que, se você estiver numa entrevista de emprego com a imagem errada, você pode perder a vaga. Se você estiver num primeiro encontro com uma pessoa, um par romântico, você pode perder o namorado ou a namorada. E se você estiver numa reunião de trabalho, pode ser que você perca o negócio. Por isso, as pessoas, às vezes mesmo que inconscientemente, são tão preocupadas com a sua imagem. Afinal, quem é que nunca ficou algumas horas, ou pelo menos uma meia horinha lá, preocupado na frente do guarda-roupa em o que ia vestir para uma ocasião especial? Então, pessoal, por isso que nós trouxemos para vocês, né, esse vídeo para complementar o que a gente falou. O importante é pensar a imagem que eu estou passando. Né? Eu chegar na frente do espelho, a pessoa pensar, estou indo para o trabalho, e dentro disso, seguir as regras, né? Não usar brincos muito grandes, não usar uma maquiagem muito forte, né? Utilizar o uniforme, que é extremamente importante, né? Sapatos brancos para quem utiliza, né, uniforme branco, sapatos fechados para quem está na recepção. Então, são pontos extremamente importantes. Outra coisa que é extremamente importante é ter um bom hálito. Por quê? Porque nós estamos lidando diretamente com o paciente. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, porque às vezes eu posso perder um paciente por um mau hálito. Então, tem que tomar cuidado da saúde bucal, tomar cuidado, né, se eu estou fazendo a higienização correta e, se for necessário, até procurar, né, um especialista. Vamos passar um videozinho.
No quadro 2 pontos deste domingo, vamos saber como a maioria dos internautas se comportaria nessa situação. Bom dia, menina. Bom dia, Roberto. E aí, tudo bem? Muito bem, e você? Ah, tranquilo. Ai, que bom. E deixa eu ir, tá na minha hora. Tá bom, tchau. Nossa, Ana, tu percebeu o mau hálito do Roberto? Percebi, Júlia. Tá muito complicado. É muito complicado. O que a gente pode fazer? Pois é, de acordo com a nossa enquete no cidadeverde.com/valor profissional, que perguntava como você agiria com um colega de trabalho que sofresse de mau hálito? Chamaria a atenção dele e aconselharia um tratamento? Ou não falaria nada e tentaria evitar o contato com ele? 68,75% das pessoas que votaram agiram da seguinte forma. Veja. Bom dia, menina. Bom dia, Roberto. E aí, tudo bem? Muito bem, e você? Ah, tranquilo. Ai, que bom. E deixa eu ir, tá na minha hora. Tá bom, tchau. Nossa, Ana, tu percebeu o mau hálito do Roberto? Percebi, Júlia. Uma situação muito complicada. É muito complicado. O que a gente pode fazer? Sabe, Ana, eu vou conversar com o Roberto sobre essa situação para ajudá-lo. Ô, Júlia, nós como amiga e companheira dele, precisamos alertá-lo. Não, realmente é uma situação delicada, mas aconselhar, dar um toque em um colega de trabalho, nessa ou em qualquer situação, quando for necessário para ajudar a melhorar o convívio no ambiente de trabalho, não existe falha. Lembre-se, o importante não é o que se diz, mas como se diz. Então, em situações assim, saiba como falar sem agredir ou humilhar o colega. Pessoal, e aí isso a gente quer trazer para vocês também. Qual que é, né, a regra que a gente passa aqui no laboratório? Se a gente percebe que algum colega está com algum mau hálito, a gente sempre comunica ao gestor, né, ao coordenador da unidade, para que ele possa conversar com essa pessoa, porque às vezes ela não percebe. E aí a gente não pode ficar afastando ou trazendo palavras pejorativas ou fazendo brincadeiras de mau gosto com essa pessoa. O importante é conversar. Outro ponto extremamente importante também no ambiente de trabalho é a organização. Então, a recepção, né, é um local de atendimento. Todo mundo está observando a recepção, todo mundo está observando o que está acontecendo lá. Então, os banheiros devem estar o tempo todo limpos, né? O ambiente tem que estar agradável e organizado. Então, pessoal que trabalha na recepção, nada de ficar deixando cadernos jogados, canetas jogadas, garrafinhas esparramadas, né? Mantenha a organização daquela recepção, porque é a chegada. Quando o nosso paciente chega, é o primeiro lugar que eles observam. Também a mesma coisa acontece no local de coleta, né? Então, as seringas, algodão e todos os utensílios de trabalho devem estar organizados e com a quantidade adequada. Além disso, a organização do trabalho como um todo, né? Então, na copa que vocês utilizam, se na unidade vocês têm um banheiro à parte, se tem um local para recepcionar as crianças, né? Um kid play, todo esse ambiente precisa ser cuidado. Então, tem que estar organizado, tem que estar as coisas no lugar. Claro que tem paciente, a gente não vai ficar mexendo, né? Não vou ficar, ai, deixa eu arrumar esse lugar aqui. Tem paciente, a gente vai fazer os atendimentos, as pessoas saíram, né? Nossos pacientes saíram, a gente vai organizar aquele local. Lembrando que nós temos que repor a quantidade correta, né, de algodão, de seringa, para a utilização no outro dia. Na recepção, a mesma coisa, a documentação deve estar organizada, às vezes precisa de alguma guia, às vezes precisa de alguma informação que tem que estar ali, né, caneta para os nossos pacientes assinarem. O local do café, ele precisa estar limpo, né? As coisas têm que estar organizadas. Os potes precisam estar, né, cheios ali, para que possam, né? O nosso paciente precisou pegar uma bolacha, precisou tomar um cafezinho, tenha copo para ele, tem a bolacha que ele vai estar utilizando ali. Então, precisa ter esse cuidado. Lembrando que
tem, né, um cronograma, cada unidade segue um cronograma de limpeza, esse cronograma tem que ser utilizado, tem que ser pensado e seguido. Então, você vai entrar nesse cronograma também, e a gente precisa do bom andamento dele. Tem a parte também dessa parte mais voltada para análises clínicas, onde tem os maquinários que vocês utilizam para fazer, né, algumas informações de análises clínicas, que também tem que estar limpo, tem que estar organizado, porque é uma parte, né, que a vigilância vai estar sempre de olho. Quero trazer para vocês duas imagens, né? Uma imagem de um ambiente limpo, com as coisas organizadas, né, que está aqui, onde mostra tudo coerente, e um ambiente que as coisas estão jogadas, né, tudo sujo, a recepção às vezes com caneta, copos, papéis, cadeiras jogadas, né, aqui um ambiente onde está cheio de papel, muito cheio, você olha não está vendo nada, então as coisas elas precisam estar clean, tem que estar organizadas, os papéis organizados para facilitar a vida de todo mundo. Dentro desse processo, a comunicação também é extremamente importante. Existem muitas, né, diferenças entre ouvir e escutar. Então, quando você for ouvir o seu coordenador, você for passar, né, absorver alguma coisa dele, você tem que parar e escutar. O que ele quer falar? Né? Não só ouvir mesmo, escutar. Escutar é ouvir com atenção. É preciso prestar atenção nos detalhes em que o cliente ou até mesmo, né, o seu coordenador fala. E tudo que ele vai te falar é para o seu crescimento. Não vamos levar para a questão pessoal. Nada aqui é pessoal. Tudo é para o seu crescimento profissional. Quero passar para vocês a importância também do tom de voz. Tem pessoas que falam muito alto e cansa o nosso ouvido. Chega no final do dia, os nossos colegas estão com o ouvido cansado de tão alto que aquele colega fala. E tem pessoas que falam muito baixinho. E essa pessoa também, ela incomoda no intuito que às vezes a pessoa não entende o que ela fala e às vezes a gente fica sem graça de perguntar, o que será que ela falou? Então a gente precisa ter equilíbrio no nosso tom de voz. Se eu sou uma pessoa que fala um pouco mais baixo, eu vou falar um pouquinho mais alto. Se eu sou uma pessoa que já percebeu que fala um pouco mais alto, eu vou tentar abaixar um pouco mais o tom de voz, para equilibrar aquele local de trabalho. Cuidado também com conversas na frente de pacientes, questões internas do laboratório. Se eu estou com algum problema, se tem alguma questão que eu preciso resolver, eu não resolvo na frente do paciente. Eu vou chamar o meu coordenador para que a gente possa resolver juntos. Não utilizar gírias ou palavras diminutivas. Não vai fazer coleta, nada de falar, me dá a mãozinha, vou pegar a veinha. Isso traz um pouco de falta de profissionalismo. Então, nós vamos usar palavras coerentes. Me dar a sua mão, a sua veia. Isso quando a gente está lidando com adulto. Claro que quando a gente vai lidar com criança, a gente vai usar as palavras diminutivas. Cuidado para não falar alto algo íntimo do paciente. O paciente vai fazer um exame, né? Tá ali para fazer um exame, né, de gravidez, alguma coisa. Ele não vai falar isso alto. Tá aqui para fazer um exame de gravidez. Não, né? A gente vai usar os nomes técnicos para não criar constrangimento em momento nenhum ao paciente. Ele tem, tudo ali é muito sigiloso, as informações são sigilosas. Chamar o paciente pelo nome. Um outro ponto extremamente importante. Quando a gente vai chamar o paciente, né, principalmente nas unidades, às vezes a gente conhece as pessoas e conhece os apelidos, sabe quem são, mas a gente precisa trazer esse profissionalismo. Então é importante chamar pelo nome, né? Chamar o nome, conferir o nome daquela pessoa. Se eu conheço o nome daquela pessoa e sei o apelido dela, né? Não fazer brincadeiras, às vezes pejorativas, que a pessoa vai se sentir mal. Às vezes ela tem um nome diferente, o apelido dela ela sempre gostou, e aí vira e fala, faz uma brincadeira. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Sempre que você for referir ao paciente, né, chame pelo nome, assim você demonstra interesse, consideração, gera um sentimento de importância para ele. E não pode, em momento algum, tem que tomar muito cuidado para não trocar os nomes dos pacientes, né? Às vezes eu conheço aquele paciente, sei o nome dele, na hora de chamar, chamo por um nome errado. Então, escreva, confira aquele nome. Se eu esqueci, né? Ai, esqueci o nome. Olhe na ficha, lá vai estar o nome dele. E aí você vai lembrar. Vamos passar um videozinho de comunicação. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área.
Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o senhor Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Pessoal, o que a gente tem a falar sobre esse vídeo, né? É um vídeo cômico, é um vídeo que fala bastantes erros, né? Tem muitos erros no processo da comunicação. Claro que bem exagerado, né? Mas isso pode acontecer no nosso ambiente de trabalho. Então, por isso que a comunicação tem que ser clara, a gente tem que tomar cuidado com o nosso tom de voz, com o que a gente está falando, para que as pessoas possam nos entender. Então, quando eu for comunicar com alguém, eu preciso dar um feedback para ela até do que eu entendi, para que a gente não tenha esses erros na comunicação e chegue a essas pérolas, né, de comunicação aí. Então, vai comunicar com alguém, peça um feedback, pergunta se entendeu, se está compreendendo e também pense no seu tom de voz, como você está falando, né? Se as palavras que você está utilizando são palavras que as outras pessoas conseguem entender, para criar um clima bom dessa comunicação e a gente ter um bom entendimento. Um outro ponto extremamente importante é a postura para andar e se movimentar, que é a postura corporal mesmo. Quando a gente chega num ambiente de trabalho, que a gente está com a cabeça baixa, coluna, né? Se a gente deita na cadeira de trabalho, a gente anda com a cabeça, arrastando os pés, cabeça baixa, a gente passa uma postura não muito agradável de uma pessoa desinteressada. A gente olha para aquela pessoa e sente que ela não está muito interessada no trabalho. Às vezes é estilo, mas dentro do ambiente de trabalho, às vezes a gente tem que tomar cuidado com essas questões de estilo e precisamos, né, entender que a gente precisa ter uma postura corporal. O nosso cliente, o nosso paciente espera essa postura. Olhar nos olhos dele, né, dar um sorriso, dar um bom dia.
A gente tomar esse cuidado para não ficar sentado de qualquer jeito na cadeira, principalmente quem trabalha na parte de secretariado, né? Tá ali na recepção, andar na hora de mandar, não ficar balançando, né? Sacudindo as pernas, custando a levantar o pé, passa a imagem que eu não gostaria de atender aquele paciente, né? Que eu estou ali simplesmente por obrigação. E dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa ter esse zelo e esse cuidado com o nosso paciente. Outro ponto extremamente importante dentro do ambiente de trabalho é a gentileza. Então, olhar para esse paciente, né, avaliar a fisionomia dele, recebê-lo de maneira eficaz, entendendo a sua expressão e comportamento. Às vezes é um paciente que está com pressa e eu simplesmente estou lá muito calmo, tranquilo, e ele está com pressa. O sentimento que ele tem é que eu estou enrolando, que eu não estou querendo atendê-lo da melhor forma possível. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Claro que você está em treinamento, está em aprendizagem. Às vezes vai demorar um pouquinho mesmo, e não tem problema, está treinando, né? Treinar é assim mesmo, é aprender. Mas se esse paciente está um pouco mais, né, com urgência, às vezes eu vou agilizar aquele atendimento com um colega me pedindo, né, pedindo ajuda a algum colega, falar com o meu coordenador, para que a gente possa agilizar para ele. Nem todo paciente é assim, né, gente? A gente tem pacientes também muito calmos, mais tranquilos, mas se acontecer, a gente ter calma para a gente conseguir conduzir aquele processo. E sempre ter o sorriso, né? E as palavras de boa educação, vamos colocar assim. Minimizar o tempo de espera, então, sempre tentar minimizar, né? Então, para que a gente possa minimizar, não ter conversas paralelas, que não são conversas sobre o trabalho com o colega, né? Se eu não sei alguma coisa, se eu estou em aprendizagem, às vezes está muito cheio aquele ambiente da recepção, né, ou do paciente, perguntar, né, não tentar fazer sozinho, perguntar para poder conseguir absorver mais informação, para agilizar aquele processo, às vezes tentar memorizar aquele processo, escrever ajuda também. Cumprimentar, né? Cumprimente todos os colegas e também, né, os nossos pacientes dentro do ambiente de trabalho. Deixe o paciente à vontade, ofereça orientações claras, seja educado. Então, entenda sobre os preparativos, né? Ele precisa ter algum jejum, tem que ter algum preparo antes, qual que é esse preparo? Orientar o nosso paciente, o que que nós estamos fazendo, não fazer as coisas de cara amarrada, porque a sensação, às vezes, eu estou de cara amarrada com uma outra coisa, mas o paciente vai sentir que é com ele. A comunicação positiva, nada virar para o paciente, não, não pode, não, não é assim, você não deve fazer isso, porque o sentimento que ele vai ter é que ele está fazendo uma coisa errada. Então, orientar, ó, a melhor maneira de se fazer é assim, eu te oriento a fazer dessa maneira, porque isso passa para ele esse cuidado, esse zelo. É importante, tá, gente? Não mexer no telefone. Então, dentro do ambiente de trabalho, nós não podemos mexer no telefone. Se precisar, pede para ligar na unidade de vocês, para que possa conversar com vocês na unidade. Então, às vezes é alguma coisa urgente, alguma coisa importante, solicite que entre em contato com a unidade. Claro que é importante também pontuar, né, as coordenadoras, né, porque cada unidade tem uma forma de trabalhar referente a essa questão. Mulheres na área técnica e coleta, cabelos presos, tá bom? Se estiver trabalhando na área técnica e na coleta, os cabelos devem estar presos, exigência da vigilância sanitária. Não se deve mascar chiclete na recepção ou área técnica. Demonstra uma falta de educação, né? Demonstra um pouco de desleixo. Cuidado para a recepção e a área técnica não parecer ao paciente, né, um lugar só de roda de amigos. Às vezes eu tô ali conversando, rindo, conversando alto, e aí a hora que chega o meu paciente, ele não sabe nem se chega ou se não chega, porque eu tô rindo alto, tô brincando, tô conversando, então tomar cuidado com isso. Não converse entre as demais recepcionistas ou pessoal da coleta, os colegas de trabalho ou os colegas aí. Há questões, né, do paciente na frente de outro paciente. A gente não discute isso. Ah, colheu pouco sangue, ah, tá com algum problema. A gente não fala sobre isso. A sensação daquele paciente é, nossa, daqui a pouco eu saí, é a minha vez, né? E no mais, seja bem-vindo. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco no nosso time. Seja bem-vindo a essa nova jornada. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Bom trabalho!
Coisa para desligar, hein? Normalmente você clica no vermelhinho mesmo, não? Não, simplesmente clicar lá, tem uma coisa para desligar a chamada aqui no cantinho. Você lembra que não gravou? Você corta tudo, tá?